Olá, salve, salve. Estavam me perguntando, irmão Fabrício, professor Fabrício, o que é, quem é Deus e o que é a vida. Olha só, duas perguntas filosóficas e teológicas e emblemáticas, eu diria. Aí eu fiquei pensando assim, o que é a vida, diria um filósofo. E quem é Deus? Potência, potência além de potência. E ato. O que é a vida? Diria um neurocientista ou neurolinguista, né? Um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, um parapsicólogo, um psicanalista, até um pastor, um médico, um filósofo. O que é a vida, né? Ou além de cérebro, sensações neuroquímicas, sinapses neurais, os neurônios do cérebro, né, do crânio, da cabeça, porque vocês sabem que as sinapses são químicas cerebrais, neurotransmissor chamado adrenalina, serotonina e noradrenalina, na linguagem médica, biológica. São, ou seja, sensações e sinapses e informações cerebrais que circulam a mente, os neurônios e as sinapses neurais, na verdade, no crânio, no cérebro, no cerebelo, no bulbo, aqui na nuca, bulbo, cerebelo, nosso encéfalo e nosso mesencéfalo. Se eu lembro a aula de anatomia, biologia e enfermagem, porque eu também sou profissional da enfermagem, para quem não sabe. Então a gente estuda também anatomia, biologia, química cerebral, circulação, ou seja, o movimento do coração, do pulmão, do cérebro, os nervos cranianos, enfim. O que é a vida? Sensações? Deus? O que é a felicidade? O que é a vida? Senão um estado de felicidade. Dizem que não existe a felicidade plena, mas momentos de felicidade. O que é a vida? Quem é Deus para você? Não é o que é Deus, porque se eu responder a pergunta e perguntar o que é Deus, eu vou concluir que Deus é uma criatura, é um ente, é um ser criado. Logo, Deus não é um ser criado, ele é o Criador. Ao contrário, se ele é o Criador, o todo existente, o totalmente outro, como diria um teólogo, Karl Barth, Wayne Grudem e outros teólogos mais aí, né? Quine, né? Nietzsche, Freud, Lacan, Jung, Carl Rogers, e outros mais aí. Então Deus, ele é o ser transcendente e imanente. Então logo ele é um ser. Ele é o Criador, o totalmente outro, o Todo-Poderoso. E o que é a vida? A vida pode ser uma tarde de sol na praça, vendo crianças brincando ali no parque, brincando de amarelinha, de bola de gude, de futebol, de pique-esconde, brincando de casinha, crianças ali com família, pais, mães, família, um jardim florido, ver alguém. A vida pode ser, e a felicidade em Deus e com Deus
pode ser alguém que operou, veio do hospital e obteve alta ou cura para uma enfermidade, para um problema, uma afecção, uma doença, uma enfermidade, ou cura para a sua saúde, cura de alma também, porque as pessoas estão doentes não só físico. Há doenças chamadas psicossomáticas, que elas somatizam. A psicologia, a teologia psicológica, a neurologia, elas estão aí, a biologia, para explicar, né? Que pessoas que somatizam problemas, falta de perdão, ódio, mal-estar, bem-estar, e transportando para a vida religiosa, espiritual, e perguntaram, professor, irmão Fabrício, o que é a vida? A vida, né, como diz Sócrates, filósofo grego do quinto século, a vida não examinada e não experimentada não é digna de ser vivida em vida. A vida, vou repetir, a vida não examinada, não refletida, não ponderada, não é digna de ser vivida em vida. Mas o que é a vida? O que é a morte? A morte, segundo um teólogo católico chamado Batista Mondin, ou Batista Mondin, que tem vários livros da editora Loyola, Paulinas, Paulos, acho que tem quase 12 livros dele aqui. Batista Mondin, ele fala que a morte é a caducidade do ser e a cessação da vida, a separação da alma e do corpo, a morte. E a vida? A vida com Cristo em Deus é uma vida não de quantidade, mas de qualidade. E o que é a vida? É saber viver, né? É saber viver, experimentar os anos que Deus e que a vida te reservam. Por exemplo, meus avós, ambos viveram quase 90 anos. Um morreu com 89 e a outra morreu com 90, quase com 91 anos de idade. Então, a vida ensinou a eles a viver com 90 anos. Então, viver bem a vida que Deus nos reserva é saber viver, é saber ser amigo dos amigos, irmão dos irmãos, parente, familiar dos parentes e familiares, dos irmãos da igreja em Cristo, família de fé, colega de trabalho, é dizer sim quando tem que dizer sim, é dizer não quando tem que dizer não. Por que tanta angústia? Por que tanto ódio no mundo? Por que tanta ansiedade, menos-valia? Por que tanta depressão, tristeza, solidão no mundo? Quando você tem a vida toda reservada em Deus e em Cristo, que morreu pelos nossos, o meu e o seu, pelos nossos pecados, isso é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ou vai até o Pai, Deus, se não for através de mim. De mim quem? Jesus Cristo. Eu sou o caminho. João, Evangelho de João, Novo Testamento, Bíblia Sagrada, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é de fato a vida? E quem é Deus para você? Deus é só um conceito religioso, meramente religioso, ou meramente filosófico, ou religioso, ou espiritual, ou sobrenatural, supranatural? Deus, como se prova a existência de Deus? Prova ontológica, prova metafísica, né? O que é a liberdade? É um estado de espírito? A felicidade
São momentos raros de felicidade. A felicidade e a vida que Deus nos dá, reserva e proporciona. É como à tarde tomar um sorvete, um suco, olhar uma tarde de sol linda, um pôr do sol na praia, as coisas belas da vida. Hoje mesmo eu saí um pouco para ir à farmácia comprar remédio para minha esposa. E eu olhei para o céu, não tinha reparado na volta para casa, perto da esquina de casa, estava lá o arco-íris de Deus, né? Lembrando ali a aliança que Deus fez com o homem, com Adão e com Noé. Depois de uma tempestade, de uma chuva intempestiva, está ali o arco-íris, né? Que a gente sabe pela física, pela ótica, né? Que é um princípio físico, cristais de gelo, de nuvem, que reflete a luz do sol com espectros de cores. A gente sabe isso. A ciência tenta explicar aquilo que Deus faz, as obras de Deus. Deus é aquele que criou tudo do nada, né? Creatio ex nihilo et fit. Deus cria o tudo do nada, do mais completo vazio, ontológico, espiritual, material. Creatio, em latim, ex nihilo fit. Deus cria o tudo do nada, no mais completo vazio, da mais completa ignomínia do vazio existencial, físico. Deus criou, plasmou e criou o mundo. Não é o Deus da filosofia de Platão, por exemplo, dos filósofos antigos, chamado Demiurgo ou Fiturgo, que plasmou e criou o mundo. Um Deus nomoteta, né? Único. Não. É um Deus que está lá no universo, no espaço sideral, no cosmos, mas também está aqui, ó, no plexo solar, no coração. É o Deus e a graça de Deus, o amor e a felicidade em Deus, aqui no coração, nas arteríolas, no átrio direito, no átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, direito, no coração, na alma, na psique, no cérebro, no cognitivo, no espírito. Quem é Deus para você? O Deus bonachão que perdoa tudo, gracioso, é o Deus da graça. Quem é Deus para você? O Deus tirano, despótico, déspota, tirano, que está esperando você dar uma escorregadela, pecar, errar, para ti, um Deus que justifica. Eu, quando era criança, lá em Niterói, na minha terra natal, quando eu era católico, eu tinha um conceito, uma definição, uma imagem de Deus, um Deus tirano, despótico, déspota, que estava ali esperando você errar, pecar, para te disciplinar, para te julgar, para te castigar. Depois dos passados anos com o estudo sistemático da Bíblia, seminário teológico, filosofia, teologia, religião, depois como cheguei a ser jovem, adolescente, idade adulta, até onde eu cheguei, né, eu tenho outra compreensão, cosmovisão e definição de Deus. O Deus da graça, ou como diz Calbart, um grande teólogo, Deus é o totalmente outro, que está acima, transcendente e imanente das categorias humanas, né? Que a tudo e a todos envolve. Volto a perguntar, o que é a vida? Quem é o Criador
sustentador, idealizador da vida. É Deus? É o acaso? Saiba lá no Gênesis que Deus fez uma autoconsulta. E existe o termo plural majestático de intensidade e plural majestático de grau de intensidade em hebraico. Façamos. É o grande bará, seja aquele que cria. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele fez uma autoconsulta divina ao criar o homem. Nós, eu e você, caro leitor, caro amigo, cara amiga, tem esse texto que eu estou aqui falando mais ou menos, todo escrito em PDF, artigo de teologia, de Bíblia e de filosofia. Quem é Deus e o que é a vida. O que é a existência em Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa. É Deus falando em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa plural no hebraico, a nossa semelhança. E ele criou o homem do pó da terra, Adamá, que quer dizer homem vermelho, feito do barro da terra, Adão, Adamá, homem vermelho. E ele soprou nas narinas do homem, Adão, o primeiro homem na face da terra. E a Bíblia fala que Ruach, quer dizer, Nefesh, o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, deu vida ao homem. Fôlego, e o homem se tornou alma vivente. Está lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento. O que é Deus? Quem é Deus? E o que é a vida? Só uma sensação biológica de impulsos elétricos, de emoções, razão, intelecto, emoção, volição, cognição. O que é a vida? Nascer, morrer, envelhecer e morrer. Há alguém no universo que formou você, que criou você, homem e mulher, semelhante a ele. Pense nisso.